Quer aprender Java desde os fundamentos até a orientação a objetos? Desde o básico de variáveis, condicionais, laços de repetição, vetores, matrizes, até toda a base necessária de classes e objetos para entrar no mercado de trabalho? Que tal modelagem UML e criação de interfaces gráficas? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição e conheça o curso completo de Java. O curso com o melhor custo-benefício do mercado. E comece agora a criar seus próprios programas com o nosso querido Java. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima aula. Nesta aula eu vou te explicar o que é a tal da computação. Então vamos lá. Computação. Vamos entender um pouco dos conceitos que vamos utilizar aqui nas nossas aulas e em programação em geral. Primeiro é muito importante entender o que é computar. Computar nada mais é do que calcular algo segundo determinadas regras. E o que são essas regras? São os algoritmos que nós vamos escrever. Como que funcionam esses tais algoritmos? Eu tenho inputs, que são valores de entrada, valores que eu insiro. Aí vai acontecer algum algoritmo, que será computado através de um computador. E eu vou ter as minhas outputs, os valores de saída, um resultado que vai ser retornado. Então, a partir de determinados inputs, os dados são computados e geram outputs. Tranquilo? Vamos entender um pouco melhor com exemplos. Então, computar, vamos lá. Digamos que eu queira fazer um algoritmo de soma. Eu quero juntar dois valores e quero retornar a soma deles. Assim como quando a gente pega uma calculadora na nossa mão. Nós colocamos um valor, apertamos a teclinha de mais, selecionamos outro valor e quando a gente aperta no igual, a gente tem um resultado. Então vamos lá, um exemplo de computar. Digamos que minhas entradas sejam 10 e 20. E só para facilitar um pouco, que é a forma que a gente faz em programação, nós vamos trabalhar com variáveis, que são nada mais nada menos que valores que variam. Vamos trabalhar com a analogia de caixinhas para facilitar. Então digamos que eu tenho a caixinha A, e essa caixinha A vai receber o valor 10, assim como está ilustrado aqui. E eu também vou ter a minha caixinha B, e a caixinha B vai receber o valor 20. Quando eu aplicar o meu algoritmo de soma e o meu computador computar o código, eu terei como saída, como output, o resultado 30. Como que eu programaria isso? Da seguinte forma. Resultado recebe, a gente sempre vai ler esse igual como recebe, quando for 1 igual, tá? Resultado recebe A mais B. Então o resultado recebe a soma de A com B. E aí o algoritmo é o que então? Aquela sequência de comandos executados em ordem para resolver um problema. Por exemplo, aqui eu mostrei para você o algoritmo da soma, né? Qual foi a sequência de comandos que foi executada pelo meu computador? A recebe 10, B recebe 20, resultado recebe A mais B. Então eu coloquei 10 na caixinha A, 20 na caixinha B, e disse que o meu resultado recebe A mais B. Como dentro de A tem 10 e dentro de B tem 20, o resultado acabou ficando com 30. Legal. E essas tais variáveis, né, como eu falei, funcionam como caixinhas. No algoritmo de soma, as variáveis seriam A, B e o resultado. Nada mais são do que valores, né, como se fossem caixinhas, com esses valores que podem variar dentro. Por quê? Se eu quiser usar o mesmo código, igualzinho, e só mudar, por exemplo, que A recebe 20, eu mudei o valor de A. Aí 20 mais 20 ia dar 40. Então, valores que variam, variáveis, bem simples. E eu tenho aqui, então, sempre que dizer, quando estou trabalhando com Java, nem toda linguagem precisa, tá? Mas o Java é uma linguagem que precisa. C também, C# também. Eu preciso dizer qual é o tipo dessa caixinha. O que essa caixinha vai guardar, tá? Então eu preciso informar o tipo da informação. No caso, estou trabalhando
nesse exemplo, apenas com valores inteiros. Em Java, os valores inteiros recebem o nome, né, do tipo int. Então, int significa inteiro. E em Java também, assim como em C, para indicar que eu vou finalizar uma linha de comando, ou seja, execute esse comando e depois eu vou dizer outro comando, eu preciso colocar o símbolo de ponto e vírgula ao final da linha. Então o código, exatamente como seria em Java, seria assim. Int A recebe 10, ponto e vírgula, que significa o quê? Computador, execute esse comando. Crie uma caixinha aí na sua memória, que vai guardar um valor inteiro, e o valor vai ser 10. Depois, crie uma caixinha na sua memória, o nome dela vai ser B, vai armazenar um valor inteiro, e o valor vai ser 20. E depois, crie uma outra caixinha na sua memória, vai guardar um valor inteiro, e essa caixinha vai armazenar o valor de A mais B, ou seja, pega a caixinha A e a caixinha B, o conteúdo delas, e copia aqui para dentro, para o resultado. Mas, John, se eu pegar o valor do A e do B e jogar no resultado, e depois eu for, por exemplo, imprimir o valor de A e B, o A e o B vão estar zerados, né? Porque, se eu peguei o valor daqui e joguei para dentro do resultado, esse valor vai ter sumido, né? Não, não vai ter sumido. Na verdade, o recebe nada mais é do que copie este valor para dentro da caixa. Não é pegue o valor dentro da caixa e jogue para outra. Não. O receba é um copie. Então, int A recebe 10 significa que A vai ter 10. B vai ter 20. Resultado vai pegar esse A, fazer uma cópia do A. Vai pegar o B, fazer uma cópia do B. E aí vai juntar, a soma deles é 30, vai fazer uma cópia do valor 30 e colocar dentro da caixinha resultado. Né? Imaginando, por exemplo, que seja uma caixa com bolinhas. Não é que eu jogo a bolinha lá dentro. Eu faço uma cópia daquelas bolinhas lá para dentro. Mas e aí, John? Eu só consigo trabalhar com valores inteiros no computador? Não, consigo trabalhar com vários valores. Vamos dar uma olhadinha aqui em quais tipos de valores eu posso trabalhar no Java? Os principais. Então vamos lá. Esse aqui você já conhece, acabei de mostrar. Int para números inteiros. Exemplos: 10, 25, 67. Eu tenho dois tipos de variáveis para trabalhar com números quebrados no Java: o float e o double. Então eu tenho o float e o double. Muito bem, qual que é a diferença entre eles, se os dois podem representar números quebrados? Vamos lá. Bom, na memória do computador, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão realmente ia ser uma aula inteira sobre gerenciamento de memória. Mas simplificando, tá? O float, ele permite uma menor quantidade de casas decimais. Isso é bom quando eu vou usar programas que não vou precisar de muitas casas decimais, porque ele ocupa menos memória na execução do meu programa. O double, ele permite um armazenamento de mais casas decimais, o que é ruim quando eu não vou precisar de tantas casas decimais, porque ele vai reservar lá na memória um espação desnecessário. Porém, o double é muito mais fácil de trabalhar, porque eu não preciso ficar colocando esse Fzinho aqui, depois do valor, e as funções também são mais simples, né? Ao longo do curso vocês vão entender por quê, tá? Eu recomendo então que você use o double para evitar dor de cabeça, enquanto para você não vai fazer muita diferença. E se você precisar de muitas casas decimais, você também já vai ter a oportunidade de trabalhar com elas usando o double, tá bom? Então, simplificando, é mais ou menos isso. O float é muito chatinho de trabalhar, principalmente por causa desse Fzinho que você tem que ficar colocando aqui no final de cada número quebrado, tá bom? Então, vamos utilizar o double. Temos o char, que é utilizado para letras, por exemplo, letra A, G, X. Em C, a gente usa muito char, usa vetor de char. Se você já fez algum curso de C, já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas, em Java, é muito mais utilizado string mesmo, porque quando a gente for trabalhar com palavras, essa classe, esse tipo de variável string, facilita muito a nossa vida, tá? Então, vamos trabalhar muito com strings, por exemplo, para guardar a palavra banana, a palavra uva. E também usamos bastante o boolean, que é, traduzindo para booleano, simplesmente um tipo de variável que aceita dois valores: true e false, verdadeiro ou falso. Verdadeiro geralmente é representado por 1, o número 1 é entendido como verdadeiro, e o falso é entendido como o 0, tá? Mas o boolean em si vai armazenar o valor true ou false.
muito utilizado para a gente tomar decisões. Nós temos também os nossos operadores matemáticos, que são esses aqui os principais, tá? Existem outros, existe biblioteca matemática que dá para fazer coisas bem mais complexas, por exemplo, exponenciação, logaritmos, tudo mais. Mas o básico é isso aqui. Soma é o sinal de mais, subtração é um tracinho de menos, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra e porcentagem significa resto da divisão entre dois números. Então vamos lá. Função, como o próprio nome diz, é algo que vai executar uma função. Então, um pedaço de código que tem um objetivo, uma função. E o conjunto de funções é o que a gente chama de biblioteca. Então, bibliotecas são o quê? Conjuntos de comandos para realizar alguma função no código. Então, essa função padrão do Java, né? Porque assim, toda vez que a gente executa um programa Java, se você já trabalhou com C, é a função main, é a nossa função principal. O nosso programa, nossa ideia precisa saber por onde ela começa a execução do nosso código. Então, por padrão, praticamente toda linguagem tem uma função chamada main. A função padrão do Java se chama main também. Toda vez que a gente cria um código vazio mesmo que seja, ele já vem com essa função aqui, ó. Public static int main string args. Tá, nossa, John, o que é tudo isso? Calma, calma. Quando chegar na aula de função, eu vou explicar exatamente, você vai entender o que é public static int main, tá? Por enquanto, você entender que tudo que tiver após esse main aqui vai abrir umas chaves, tudo que você colocar dentro serão as primeiras coisas que serão executadas no código. Tá ótimo por enquanto, tá? Lembra que eu já sempre falo para vocês. Quando estamos aprendendo programação, alguns conteúdos nós temos que simplesmente aceitar. Eles são assim e pronto. Por quê? Se eu paro na primeira aula para explicar toda essa função aqui, é um conteúdo dentro do outro. Porque public é uma aula só para isso, static é uma aula só para isso, int é uma aula só para isso, string, args é uma aula só para isso. E ao longo do curso você irá compreender. Não se preocupe, tá? Eu não vou explicar tudo agora, porque senão, realmente, que eu expliquei, vai ser uma aula de 50 minutos e você não vai nem ter criado seu primeiro programa. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Outras funções padrão da linguagem, como imprimir e ler valores, vêm com algumas bibliotecas já automaticamente no Java. E nós vamos entender isso também quando estiver começando a fazer os programas. Tá? E aí, só para simplificar também um pouquinho da vantagem de trabalhar com Java e não com outras linguagens, é que o Java tem uma linguagem com o paradigma de orientação a objetos. E o que é esse tal de paradigma de orientação a objetos? Bom, nós vamos trabalhar com classes que funcionam como se fosse um molde, um modelo para criar algo computacionalmente. E esse molde vai ter algumas variáveis, que são os atributos, e algumas funcionalidades. Nossa, John, que complexo. Como assim? Dá um exemplo. Te dou um exemplo. Vamos lá, digamos que eu queira representar um cachorro com programação. Então eu vou lá criar a classe cachorro para representar isso. E o cachorro vai ter algumas variáveis, os atributos, por exemplo, a raça do cachorro, aquele cachorro tem quantos quilos, aquele cachorro morde, não morde, qual região aquele cachorro, né? São variáveis. E funcionalidades desse cachorro, né? Como assim funcionalidades? Ah, por exemplo, o cachorro ele anda, ele vai latir, ele pode piscar, ele pode fazer várias funcionalidades, certo? Então eu estou representando o mundo real através de classes. São esses moldes. E nós temos os objetos, que utilizam esses moldes para criar uma instância específica. Então, por exemplo, eu criei lá a minha classe cachorro, e aí eu vou criar um cachorro específico, o meu cachorro Mike. E aí eu vou colocar Mike, e vou dizer que o nome dele é Mike, né? Cachorro.nome é Mike. Aí eu vou fazer o Mike andar, Mike.ande, e assim por diante. Então, eu vou orientar esses meus objetos, que são instâncias que foram criadas a partir de moldes, que são as minhas classes, tá bom? Não se preocupe também, teremos aulas, teremos sessões inteiras só sobre orientação a objetos. Isso aqui é apenas uma introdução. Você não precisa entender tudo agora, é só ter uma ideia. Muito bem, então eu espero que você tenha entendido aí a base de como que funciona o Java. Eu sei, talvez muitas coisas estejam confusas por enquanto, mas assim que a gente colocar a mão na massa e começar a desenvolver os nossos primeiros códigos, tudo ficará mais claro.
É sempre bom passar um mínimo, eu tô passando o mínimo do mínimo de teoria aqui, só para também vocês não ficarem totalmente perdidos e alheios. Tudo bem? As coisas mais específicas aprenderemos ao longo do curso. Muito obrigado e te vejo na próxima aula.